Coisa Nossa desse domingo tem a honra de receber aqui uma figura ilustre do estado do Tocantins e que se confunde com a própria história do estado e da capital. O arquiteto Valfredo Antunes, um goiano que eu não enxergo mais nem como goiano, apesar das raízes dele. Bom dia, Valfredo. Tudo bem com você? Um prazer ter você aqui hoje. Bom dia, espectadores do SBT e deste programa. Muito bom dia. Ô, Valfredo, você vendo essa história... Certa época eu analisei, eu tive acesso ao caderno de estudos ali, arquitetônicos e, da cidade, com aqueles desenhos até no... Ainda tenho isso, estou reorganizando lá no meu escritório. E ali falava-se que a população, projetava a população de Palmas para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje, a cidade, com quase 3 décadas aí, ela está acompanhando o que vocês pensaram na planilha? Em termos de traçado e ocupação, razoavelmente ou bastante bem. Em termos de projeção de população, nós estávamos naquela época, numa época de otimismo, de projeções de crescimento que não contava com as crises que se sucederam. Então, as nossas projeções foram mais otimistas. Nós pensávamos que em 15 anos poderíamos ter uns 500 mil habitantes e caminhar para isso. Eu não acho isso ruim, não, porque eu particularmente penso que a cidade, depois dos 500 mil habitantes, começa a perder as condições de convivência, de proximidade. Mas elas crescem de todo modo, Palmas irá crescer. Nós estamos com 300 e poucos mil habitantes, que é uma quantia bastante razoável. Ainda temos espaços que precisam ser ocupados. A política de ocupação da cidade, o governo, a rigor, não seguiu as nossas recomendações de fazer por partes, acabou isso se espalhando, o mercado imobiliário tomou conta, mas eu penso que a cidade resiste, identifica-se com o planejamento original. Alfredo, a gente percebe, você tocou nessa questão urbana aí, a gente percebe aí um avanço em cima das áreas rurais, no entorno da cidade, quando a gente tem na cidade, nesse plano diretor, muitas áreas ainda que poderiam ser utilizadas. Ou seja, tem gente até que diz que esse plano diretor de Palmas ele caberia em uma cidade com uma população, por exemplo, de Belo Horizonte. É verdade. Como é que você vê essa situação? Isso é uma questão que nunca é resolvida, porque é uma questão de gestão do município, do espaço do município, que as administrações em geral nunca pensam em controlar. Então, realmente, no desenho do plano diretor, cabe mais de 1 milhão de pessoas. No entanto, da última vez que eu fiz conta, e já faz alguns anos, nós tínhamos 150, 160, 180 loteamentos, muitos deles irregulares, por causa isto sim, especulação. Porque o mercado imobiliário faz parte da cidade, faz parte da construção de todas as cidades. É uma atividade necessária na economia. Agora, a especulação, o sujeito fazer um loteamento lá não sei aonde, vender para as pessoas, começar a ocupar, para esperar que o poder público vá alcançar aquele lugar com infraestrutura, prejudicando lugares mais próximos, isso não está certo, mas a prefeitura não exerce o controle devido sobre isso. Em Palmas, essas quadras, por exemplo, a gente percebe claramente que pelo projeto original, as pessoas estão direcionadas para dentro da quadra, ou seja, de costa para a rua, de costa para as avenidas, né? Ou seja, ali teria uma mini-cidade, não é verdade? Mini-cidade ali, com uma comunidade ali, com a sua quadra de esporte, com sua praça, com sua escola. Então, as pessoas voltadas, tanto que os quintais, eles se dão para a avenida. Talvez nós pudéssemos ter exercido alguma condição de desenho que impedisse um pouco isso. Porque o conceito é exatamente esse que você ressalta. É uma quadra dessa, com 40 hectares, nos índices normais de ocupação que nos fornece o IBGE, deveriam ter 10, 12 mil famílias. Quer dizer, é uma quantidade grande de gente que deveria ter condições de conviver ali dentro da quadra. Agora, particularmente nas quadras centrais, a prefeitura vem permitindo, sabe-se lá com base em que tipo de legislação, ou na cabeça daqueles gênios de plantão que pululam por lá, está permitindo que o comércio abra para as vias. Isso pode até ser uma tendência natural, maior necessidade de áreas comerciais, que não... Mas estacionamento? E o estacionamento?
Isso só deveria ser feito tendo cuidado de programar o estacionamento no lugar da calçada ou de lugares onde pudesse ter estacionamento. Quando vocês sentaram para conversar, para discutir uma cidade, vamos planejar, desenhar uma cidade, o que passou primeiro pelas suas cabeças? É um desafio. Nós discutimos muito isso e resolvemos adotar este princípio da malha quadrangular ou quadriculada desta grelha, porque se observa, por exemplo, Goiânia foi concebida com algumas influências do urbanismo francês pelo Atílio Corrêa Lima. Goiânia sai do centro para... Né? As ruas convergem todas para o mesmo lugar. Em termos do transporte em geral, individual, da movimentação de pessoas e mercadorias, isso causa certamente algum tipo de problema. Então, nós já tínhamos essa experiência de Goiânia. Rio Branco também assim. Goiânia é uma espiral, né? E isso é típico do planejamento urbano antes da chamada Carta de Atenas, as tendências que vêm antes dos movimentos modernos de urbanismo, que tinham essas coisas de fazer lugares cercando jardins e não pensavam no automóvel e no transporte como ele ia ser importante. A malha quadriculada é a maneira em que os encontros são mais bem resolvidos. Brasília já é quadriculada, né? Não, eu estou falando de uma malha quadriculada, como nós pensamos aqui, uniforme. Se você começa a fazer uma hierarquia muito marcante de vias, você começa a ter algum tipo de conflitos, como é o caso de Brasília. Antigamente, no original, aqui na cidade nós tínhamos aquelas ruas uma espécie de rua de lazer, ruas em que não passariam veículos, rua de pedestres. Ali entre quadras ali, né? Esse é um dos pontos. Outro ponto, a cidade hoje, a gente vê ali, por exemplo, principalmente ali na JK, tinha um local na JK, por exemplo, ali que não podia ter, um posto de gasolina. Hoje ali tem um banco. Né? Não teve até um problema jurídico aí em cima dessa questão desse posto de combustível, né? Que hoje ali é um banco, né? Então, assim, a gente vê equipamentos sobrepondo-se a áreas que são desafetadas, né, para poder se colocar outro tipo de coisa que não estava previsto ali. Por exemplo, posto de gasolina ao lado de hotel, por exemplo, né? Nós tivemos o cuidado original de colocar os lugares para posto de gasolina com algum tipo de proteção, de área verde, em relação a Câmara de Vereadores, anos depois, alterou isso e cedeu o posto de combustível em quase qualquer lugar. É preciso entender que o planejamento não determina completamente a ocupação. O que determina a ocupação, ele só orienta. O que determina a ocupação é o exercício da função de permitir ou coibir do poder municipal. E nisso aí, para dizer a verdade, não é privilégio de Palmas, nós ainda não somos muito experientes ou muito eficientes. A última alteração do plano diretor, ele alterou determinadas áreas da cidade, assim, aquela área próxima ali da rodoviária, entre a TO e a Serra, né? Ali, agora ali já pode fazer outros equipamentos urbanos que não eram permitidos. Primeiro é preciso fazer uma distinção. O que nós, o Grupo 4, eu, o Fernando e uma equipe fizemos é um traçado, um desenho, um plano urbanístico, que é diferente do plano diretor. O plano diretor do município é que estabelece as condições de ocupação em todo o plano. É claro que ele tomou emprestado aquelas nossas prescrições, mas ele avançou em alguns pontos. Por exemplo, ali naquele lugar, ainda não foi ocupado totalmente, porque tem uma topografia um pouco complicada. Mas desde que isso não chegue nos limites da reserva ambiental, que está bem determinada desde o início do plano, eu acredito que haverá algum tipo de ocupação. A prefeitura deveria se preocupar em adiantar-se quanto ao traçado disto, coisa que não está acontecendo. Outra questão que está bem em voga aí é essa questão de alteração de endereços em Palmas, né? Naquela marcha de fazer as coisas do início, eu propus uma nomenclatura geral que não foi aprovada pelo governo, pelo Siqueira. Então, o sistema de endereçamento da capital tomou emprestado o sistema de registro imobiliário. Aquela coisa de quadra tal, lote tal, número tal... Isso é aquela linguagem de cartório. É o cartório.
nada impedia que você tivesse um outro sistema que nós instituímos em seguida. Rua tal, número tal. Que é o 208 Sul, Alameda tal, número tal, que é até mais curto que aquele. Agora, mais recentemente, a Câmara de Vereadores retornou à nomenclatura anterior. Mas o pior é que essas alterações não foram feitas como deveriam, com um aviso generoso, indiscriminado ao público, então, e com a alteração dos endereços nas agências principais que se utilizam disso, quer dizer, conta de água, conta de luz, correio, bancos. Essa confusão muitas vezes faz com que as pessoas se percam em relação aos pontos de referência. Até do seu próprio território, né? Quando você foi me dizer onde seria essa entrevista, você falou assim, debaixo daquele arco que une os dois prédios do Tribunal de Contas. Você não me deu o endereço, não é? Muita gente faz isso, perto do Caçulinha, junto do colégio, não sei o que lá. Isto aconteceria de qualquer forma, porque há sempre uns pontos de referência, mas seria minimizado a necessidade disso se houvesse uma nomenclatura que estivesse disponível, que todo mundo conhecesse, porque isso causa também uma maior identificação entre o cidadão e a cidade. Os traços principais da cidade, as prescrições mais importantes, continuam a ser seguidos. Eu falo isso como análise e apreciação, não falo com vaidade pessoal entre criador e criatura. Continuam a ser seguidos. Há alguns escapes compreensíveis, essas coisas de muito comércio nas vias onde não deveria ter, localização de alguns equipamentos no lugar em que deveriam estar de outra maneira, mas os traços gerais, a configuração geral, o sistema de circulação ainda funciona bem. Daqui para frente, cada vez mais vigilância do poder público. Era voz corrente na capital, por exemplo, que o poder público, que até o projeto urbanístico, ele beneficiava uma determinada classe de renda em desfavor de uma menor classe de renda. Traduzindo, os pobres foram aquinhoados com imóveis longe do centro da cidade, né? Tipo assim, Taquari, Taquaral, Vila Aureni, Jardim Aureni, mas aquinhoados no centro da cidade, na época nas arces. Né? Quem provocou isso, de novo, não foi o plano, foi a gestão. O plano estabelece condições uniformes para todo mundo. Aliás, era a nossa pretensão que o governo pudesse fazer subsídio cruzado, pudesse vender algumas quadras com um diferencial melhor de resultado para subsidiar outras para pessoas de menor renda, o que no início do plano aconteceu, porque venderam-se áreas no centro, depois foi feita a Vila União, a divisão em lote, para abrigar uma população de menor renda. A Vila União, por exemplo, a Vila União, aquele projeto inicial, os lotes eram maiores, né? Isso é um problema de gestão. Na medida em que o governo, neste caso o governo do Estado, sentiu uma pressão por lotes de pessoas que talvez não pudessem pagar o valor que era atribuído a esses lotes mais centrais, porque, veja, isso tudo valores em que o governo, para os quais o governo contribuiu grandemente, porque quem colocou a infraestrutura, quem colocou o asfalto, quem colocou os equipamentos, foi o dinheiro público. Então, o governo deveria ter pensado e deve pensar ainda no subsídio cruzado. Em vez de jogar a população, como ele fez naqueles loteamentos, nos Aurenis para lá, ele deveria causar o subsídio, arrumar algum fundo, causar o subsídio para localizar essa população de forma mais central para desfrutar dos equipamentos e das redes pagas com dinheiro de todos. Qual a sensação que você tem hoje? Quadrigêmeos... Tipo assim, vovô que fez, vovô pintou... Quadrigêmeos de ambos... Essa história é fantástica, mano. Quadrigêmeos de ambos os sexos, cada um com uma raça diferente, um chinês, um africano, é como se tivesse filhos. As minhas filhas me cobram. A sua filha vai fazer aniversário, etc., a sua outra filha. Essa sensação de paternidade ela é inevitável. Não é? A gente preza pelo que fez e tem a satisfação de ver que está acontecendo, não para fazer justiça à vaidade pessoal, para trazer benefícios, mas para acomodar melhor
a qualidade da vida de todos, dos outros, e isso é muito importante. Muito obrigado por essa entrevista, você abrir mão do seu tempo, que é muito precioso. Eu é que agradeço a contar esse oportunidade de testemunho estar aqui para os falando. nossos telespectadores. Do mesmo modo que a gente projeta para todo mundo e espera que tudo saia bem, que as pessoas se sintam melhores, é muito bom conversar com as pessoas e transmitir as ideias. Isso alimenta os conceitos, a sensação de cidadania e promove uma melhor interação em relação entre as pessoas. Então, eu acho que todo mundo que está aqui, esses 313 mil moradores, certamente devem estar agradecidos. Eu querendo dizer, obrigado, Valfredo Antunes. Muito obrigado, amigo. Sou suspeito para comentar. A gente volta já, não saia daí. O cantor tocantinense Chico Fran colocou 2 mudas de roupa debaixo do braço, pegou o violão e saiu estrada fora a divulgar o seu novo CD Andejo, um CD que saiu do forno quentinho. Começou a sua divulgação por Araguatins e pretende visitar de imediato os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, para em seguida ir aos estados do Sul. Sorte a Chico Fran com esse belo CD que ele coloca agora na praça. E a grande maioria